E se eu te dissesse que sua autoestima não está baixa, ela está apenas apoiada no lugar errado? É exatamente isso. A maioria das pessoas acredita que autoestima tem a ver com aparência, com ter uma carreira admirável, com ser elogiado, notado, reconhecido. Mas o que poucos percebem, e os antigos filósofos estoicos já sabiam há milênios, é que esse tipo de autoestima é frágil, instável e, no fundo, falsa. Porque tudo aquilo que depende do externo pode ser tirado de você a qualquer momento. E quando isso acontece, o que sobra? Quando o elogio desaparece, quando o reflexo no espelho muda, quando os resultados não vêm, quem você é de verdade continua ali. Ou você desmorona. Os estoicos tinham uma visão brutalmente honesta sobre isso. Eles não buscavam validação. Eles não estavam interessados em se sentirem bem com base em opinião alheia. Para eles, a verdadeira força interior, a verdadeira confiança e segurança nasciam de um lugar silencioso. O compromisso com os próprios valores, a disciplina com os próprios atos e a clareza sobre o que realmente importa. Marco Aurélio, imperador de Roma e um dos maiores representantes do estoicismo, escreveu em seu diário que a única coisa que o homem deve temer é se afastar da sua natureza racional e virtuosa. Em outras palavras, perder o respeito por si mesmo. Autoestima, no sentido estoico, é integridade. É saber que você cumpre o que promete, que você age de acordo com aquilo que acredita, que você se levanta mesmo nos dias difíceis e segue firme nos seus princípios, mesmo quando ninguém está olhando, especialmente quando ninguém está olhando. Isso não é algo que pode ser comprado, curtido ou repostado. É algo construído internamente, passo a passo, escolha por escolha. É por isso que o estoico não precisa provar nada a ninguém. Porque ele sabe, no mais profundo do seu ser, que ele está no caminho certo. E essa certeza, silenciosa e firme, é o que chamamos de autoestima real. Você pode perceber que as pessoas mais seguras que já conheceu geralmente não são as mais barulhentas, nem as que se exibem o tempo todo. Muitas vezes são discretas, centradas, com uma calma que incomoda quem vive de aparências. Essa força silenciosa é o que o estoicismo ensina a cultivar. Uma força que não depende de cenário, nem de sorte, nem de palmas. É uma força que vem da responsabilidade pessoal, da consciência de que você não controla tudo o que acontece, mas controla como reage. Que você não pode evitar todas as dores, mas pode evitar ser destruído por elas. E é aí que a autoestima verdadeira nasce, não no conforto, mas no domínio de si. Não no reconhecimento, mas na coerência. Não no sucesso visível, mas na integridade invisível. E quando você começa a viver com base nisso, você para de se comparar. Você para de se sabotar, você para de buscar do lado de fora o que só pode ser construído dentro. Neste vídeo, você vai descobrir 3 passos, diretos, duros e transformadores, inspirados nas ideias mais profundas do estoicismo, para elevar brutalmente sua autoestima. Não com frases prontas ou truques psicológicos temporários, mas com práticas que têm atravessado séculos e continuam válidas até hoje. Porque ser estoico não é ser frio, nem indiferente. É ser firme, lúcido e fiel à sua própria essência. E acredite, isso muda tudo. Então respire fundo, abra espaço dentro de si e esteja disposto a se encarar com honestidade. Porque os próximos minutos não são sobre parecer mais confiante, são sobre se tornar alguém que inspira confiança, de verdade, começando por você mesmo. Rompa com a dependência da imagem. Vivemos em uma era em que parecer é, muitas vezes, mais importante do que ser. As redes sociais transformaram o dia a dia em um palco e cada gesto é pensado para gerar uma reação, um aplauso, uma curtida.
Nessa lógica sutil e destrutiva, a autoestima vai sendo transferida, pouco a pouco, para a vitrine da imagem. A pessoa começa a acreditar que vale o quanto agrada, que é forte se parece forte, que é feliz se consegue convencer os outros disso. Mas o problema é que esse valor é artificial. É como construir uma casa em cima da areia. Basta uma onda, uma crítica, um fracasso, uma rejeição para tudo ruir. A dependência da imagem é um vício disfarçado. E como todo vício, começa com pequenas doses. Uma preocupação exagerada com a opinião de alguém, uma necessidade de mostrar o que se tem ou o que se faz, um esforço desproporcional para manter uma aparência. Mas aos poucos, o vício cresce e passa a dominar. A pessoa começa a se moldar ao olhar dos outros, a censurar seus próprios desejos, a escolher caminhos não porque acredita neles, mas porque pegam bem. Quando percebe, já não sabe mais quem é de verdade. Vive para sustentar uma narrativa que não corresponde à sua essência. E a autoestima nesse cenário se torna frágil, oscilante, totalmente dependente do humor alheio. Para os estoicos, isso era um erro fatal. Eles sabiam que tudo que depende do externo está fora do nosso controle, e aquilo que está fora do nosso controle nunca pode ser fonte de estabilidade ou felicidade. A busca por parecer, seja parecer forte, bem-sucedido, bonito ou admirável, é na verdade uma armadilha. Epicteto, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia que o verdadeiro progresso espiritual só começa quando o homem para de se importar com o que os outros pensam e passa a se preocupar apenas com o julgamento da sua própria razão. Porque, para o estoico, a única plateia que importa é a própria consciência. O resto é distração. Romper com a dependência da imagem é um ato de coragem. É abrir mão do personagem que agrada para assumir a verdade que liberta. É olhar no espelho e não buscar um rosto impecável, mas um olhar honesto. É viver com integridade, ainda que em silêncio. O que os outros veem pode ser bonito, mas é o que você sabe sobre si mesmo que constrói ou destrói a sua autoestima. Se você se orgulha da própria conduta, se sabe que age com retidão, se mantém a palavra e respeita seus princípios, então não há elogio que aumente, nem crítica que destrua. A confiança que nasce desse tipo de vida não é barulhenta, mas é sólida. Isso exige treino, porque somos condicionados desde cedo a buscar aprovação. Desde a infância, aprendemos que ser bom é ser elogiado. Crescemos acreditando que precisamos atender às expectativas dos outros para sermos amados. E levamos essa lógica para a vida adulta, muitas vezes sem perceber. Mas os estoicos propunham uma reeducação radical. Eles nos convidavam a inverter a lógica. Em vez de buscar elogios, devemos buscar coerência. Em vez de buscar aceitação, devemos buscar virtude. Em vez de nos perguntar o que os outros vão pensar, devemos nos perguntar: isso está de acordo com o meu caráter? É claro que ninguém é de ferro. Todos nós, em algum momento, queremos ser reconhecidos. O elogio pode ser um combustível, mas jamais pode ser o motor. O problema não está em gostar de ser admirado. O problema está em precisar disso. Para se sentir bem, o estoico entende que o valor de uma ação está em si mesma, não na reação que ela provoca. Se você age com justiça, com coragem, com disciplina, mesmo que ninguém veja, isso já é suficiente. Marco Aurélio, que tinha poder absoluto, escrevia diariamente para si mesmo, lembrando-se de que o aplauso do povo não podia guiar suas decisões. Ele entendia que o império mais difícil de governar é o próprio interior. Na prática, romper com a dependência da imagem pode começar com gestos pequenos, mas significativos. Pode ser deixar de postar algo que você sabe que está fazendo apenas para ser notado. Pode ser vestir o que realmente te representa, mesmo que esteja fora de moda. Pode ser dizer não
Há uma oportunidade que parece brilhante aos olhos dos outros, mas que vai contra seus valores. Cada uma dessas escolhas enfraquece a ilusão e fortalece a autenticidade. Cada uma delas devolve para você o controle sobre sua autoestima. Outra prática estoica importante é o exercício do julgamento interno. Ao final de cada dia, reserve alguns minutos para revisar suas ações. Não se pergunte se você foi admirado, elogiado ou bem visto. Pergunte-se: fui justo? Fui disciplinado? Agi com coragem? Respeitei aquilo que acredito? Esse tipo de autoanálise é um espelho muito mais fiel do que qualquer foto ou curtida. E com o tempo, cria um tipo de orgulho silencioso que não depende de palco. É a sensação profunda de estar no caminho certo, mesmo que ninguém perceba. Os estoicos também nos alertavam sobre a inconstância das opiniões. O que hoje é moda, amanhã será ridículo. O que hoje te torna popular, amanhã pode te expor. Viver preso ao julgamento externo é se colocar à mercê do vento. Só há uma saída: construir raízes dentro de si. Isso só é possível quando você deixa de atuar para os outros e começa a viver de acordo com aquilo que considera certo, necessário, verdadeiro. A autoestima que nasce daí é quase inquebrável, porque mesmo quando tudo desmorona, você segue inteiro. Romper com a dependência da imagem é, no fundo, um ato de libertação. É dizer ao mundo que você não precisa de permissão para ser quem é. É abandonar a fantasia de perfeição para abraçar a realidade da integridade. É parar de correr atrás da aprovação para começar a caminhar com firmeza. O estoico não se preocupa com máscaras, ele se preocupa com a alma e sabe que a verdadeira beleza de alguém está no modo como vive, não no modo como aparece. A partir do momento em que você entende isso, começa a cultivar uma autoestima que não grita, mas que sustenta, que não depende, mas que permanece, que não encanta, mas que inspira, e que, acima de tudo, não pode ser tirada de você. Defina sua própria medida de sucesso. Vivemos em uma sociedade obcecada por resultados visíveis. Desde cedo, somos ensinados a olhar para fora em busca de parâmetros que definam se estamos indo bem na vida. Um diploma de prestígio, um cargo importante, um carro novo, uma viagem internacional, uma casa grande. Essas são algumas das imagens que nos são vendidas como sinônimos de sucesso. E como não queremos fracassar, acabamos perseguindo essas metas sem nem ao menos questionar se elas realmente têm sentido para nós. É aí que a armadilha se forma. Ao adotar medidas de sucesso que não são suas, você pode até conquistar o que o mundo admira, mas continuará vazio por dentro. E é impossível ter uma autoestima sólida se por trás da aparência de vitória o que existe é frustração e desconexão. Os estoicos sabiam disso. Para eles, o sucesso verdadeiro não podia ser medido por coisas externas, passageiras ou aleatórias. O verdadeiro sucesso era viver de forma íntegra, agir com sabedoria, manter a mente em paz mesmo diante do caos. Marco Aurélio era imperador de Roma, o homem mais poderoso de seu tempo, e ainda assim escrevia em suas meditações pessoais que o valor da vida estava em viver de acordo com a razão e a virtude, e não em ser admirado ou temido. Ele entendia que o sucesso que depende do olhar alheio é instável, frágil, volúvel. Mas o sucesso que nasce de viver fiel aos próprios princípios é duradouro, porque ninguém pode tirá-lo de você. Definir sua própria medida de sucesso é um ato de autoconhecimento e coragem, porque isso significa parar de seguir o que é popular e começar a ouvir o que é essencial. Significa sair da comparação constante com os outros e entrar num caminho individual de autorrespeito.
Talvez para você, sucesso seja viver uma vida simples, com tempo para a família, para o silêncio, para o que te faz bem. Talvez seja usar seus talentos em algo que sirva a um bem maior, mesmo que não gere prestígio. Talvez seja simplesmente ter disciplina para vencer suas próprias limitações, dia após dia. Nenhuma dessas medidas será valorizada por todos. E tudo bem, o que importa é que sejam genuínas. Essa redefinição precisa ser feita com consciência. Pergunte-se: de onde vieram as ideias que você tem sobre sucesso? Foram herdadas da família, copiadas das redes sociais, impostas pelo ambiente em que vive? Quantas dessas ideias realmente refletem seus valores mais profundos? Os estoicos diziam que a sabedoria começa quando você aprende a distinguir entre o que depende de você e o que não depende. Da mesma forma, o sucesso verdadeiro começa quando você passa a medir sua vida por critérios que estão sob o seu controle, como o esforço, o caráter, a constância, o equilíbrio interior. Isso tira de cena o jogo de aparência e coloca no centro a realidade de quem você é. Quando você define sua própria medida de sucesso, você se liberta. Não sente mais inveja do que os outros têm, porque você não está competindo no mesmo campo. Não se abala tanto com críticas, porque seu valor não depende de aplausos. E o mais importante, começa a experimentar uma sensação rara e poderosa, a paz de estar no caminho certo, mesmo que poucos entendam. Essa paz é a base da autoestima verdadeira, porque ela não se alimenta de conquistas grandiosas, mas de coerência diária, de saber que a cada passo você está se tornando alguém que respeita e admira. É claro que isso exige esforço, exige dizer não a caminhos que parecem promissores aos olhos do mundo, mas que você sabe que te afastariam de si mesmo. Exige silêncio, reflexão e uma coragem que poucos têm, a de caminhar sozinho, se for preciso, mas sem se trair. Os estoicos não buscavam uma vida fácil, mas uma vida honrada. Eles sabiam que os aplausos vêm e vão, que a fama é frágil, que o dinheiro não garante serenidade. Por isso, ensinavam que o verdadeiro sucesso é viver bem consigo mesmo, mesmo quando o mundo inteiro parece olhar em outra direção. A medida que você escolhe usar para definir seu sucesso é a régua que vai medir também sua autoestima. Se você basear sua satisfação em metas inalcançáveis ou fora do seu controle, estará sempre frustrado, sempre sentindo que não é o bastante. Mas, se escolher uma régua que nasce da sua essência, do que você acredita, da sua capacidade de agir com virtude, então sua autoestima será forte, resiliente, real. Você poderá andar de cabeça erguida, mesmo sem troféus ou holofotes, porque saberá que não está se perdendo para agradar ninguém. Definir sua própria medida de sucesso é, em última instância, um gesto de amor próprio. É uma recusa firme de viver segundo padrões que não fazem sentido para você. É uma forma de dizer ao mundo: não estou aqui para me exibir, estou aqui para viver com verdade. E ao fazer isso, você cria uma vida que não precisa ser editada, comparada ou validada, porque já carrega dentro de si aquilo que nenhum elogio ou crítica pode tirar: dignidade. Isso é estoicismo na prática. Isso é autoestima que não depende, que não se ilude, que não se dobra. Isso é sucesso, no sentido mais profundo da palavra. Torne-se confiável. Para si mesmo, autoestima não se constrói com palavras bonitas no espelho, nem com promessas vazias de amor próprio que não resistem ao primeiro desafio do dia. A base da verdadeira autoestima está na confiança, mas não na confiança cega, ilusória, inflada por afirmações repetidas. A confiança sólida, real, aquela que sustenta sua presença mesmo nos momentos difíceis, nasce de um tipo muito específico de relacionamento,
o que você tem consigo mesmo. E nesse relacionamento, uma verdade é inescapável. Você só se sente bem com quem pode confiar. Portanto, se quer aumentar brutalmente sua autoestima, precisa se tornar uma pessoa confiável para si mesmo. Isso significa, antes de tudo, manter sua palavra. Não para os outros, mas para você. É muito comum estabelecer metas, fazer promessas internas, criar planos e falhar repetidamente com o que foi combinado consigo. A partir de amanhã, eu acordo cedo. Dessa vez, vou levar a sério meus estudos. Não vou mais me sabotar. No entanto, dia após dia, essas promessas são quebradas. E a cada vez que isso acontece, mesmo que ninguém veja, sua mente registra: eu não cumpro o que digo. Isso corrói sua integridade silenciosamente. É como viver com alguém que constantemente diz uma coisa e faz outra. Uma hora, você para de levar essa pessoa a sério. A mesma coisa acontece dentro de você. Quando suas atitudes não correspondem às suas palavras, você perde o próprio respeito. E sem respeito por si, não há como ter autoestima. Os estoicos falavam da importância da coerência interior. Epicteto dizia que a filosofia não é algo que se fala, mas algo que se vive. Ou seja, não adianta você repetir ideias elevadas se na prática continua se traindo. Para desenvolver confiança em si mesmo, é preciso agir com consistência, todos os dias, mesmo nos pequenos gestos. Se você decide que vai fazer algo, faça. E se por acaso falhar, não se esconda atrás de desculpas vazias. Admita, reflita e recomece. Esse processo simples de se comprometer, agir, refletir e ajustar é o que constrói uma fundação interna forte, na qual você pode se apoiar quando tudo ao redor for incerto. Tornar-se confiável para si, mesmo também envolve conhecer seus próprios limites e respeitá-los. Não é sobre se exigir perfeição, mas sobre cultivar responsabilidade. Quando você entende o que é possível dentro da sua realidade e se compromete com sinceridade, você para de viver entre extremos. Nem se engana com metas irreais, nem se entrega à preguiça ou ao caos. Você passa a se guiar por um equilíbrio firme, onde cada pequena vitória reforça seu senso de competência. Não há autoestima mais verdadeira do que aquela que nasce da sensação de "eu posso contar comigo". Além disso, essa confiança interior afeta diretamente como você lida com o mundo. Alguém que é confiável para si mesmo não vive se explicando, nem busca aprovação constante, porque já tem uma bússola interna clara. Essa pessoa não precisa gritar quem é. Suas ações falam por ela. E mesmo que os outros não reconheçam de imediato seu valor, isso não a desequilibra, porque ela sabe o que carrega dentro. Esse é um traço de quem vive com estoicismo, a paz de não depender da oscilação externa, pois construiu um alicerce firme dentro de si. No entanto, essa jornada exige vigilância. Todos os dias surgirão distrações, tentações e desculpas. O caminho mais fácil sempre parecerá mais confortável no início, mas cada vez que você escolhe esse atalho, perde um pouco de si. E cada vez que você honra o que disse que faria, ainda que ninguém esteja olhando, você se fortalece. A autoestima cresce em silêncio, no escuro, nos bastidores. Ela floresce quando você opta pelo que é certo em vez do que é conveniente. Quando você vence o impulso de desistir. Quando você continua, mesmo sem aplausos. Quando você é leal, assim ser confiável para si mesmo não é um estado definitivo, mas uma prática contínua. É uma escolha que se renova todos os dias. E essa escolha transforma. Você começa a sentir orgulho das suas atitudes. Passa a se olhar com mais respeito, e isso transparece. Pessoas que confiam em si inspiram confiança nos outros. Pessoas que se respeitam são naturalmente respeitadas. E pessoas que são leais a si têm uma força que não pode ser comprada nem emprestada. Uma força que vem de dentro e que ninguém pode roubar.
Por isso, se você busca uma autoestima real, profunda, que resista aos dias difíceis, comece hoje mesmo a cultivar esse relacionamento com você mesmo. Honre suas promessas. Escolha a disciplina no lugar da desculpa. Mantenha sua palavra, mesmo quando for desconfortável. E quando falhar, porque falhas virão, levante-se com humildade, não com culpa. Isso é viver com integridade. Isso é ser confiável. Isso é, acima de tudo, respeito próprio. E é sobre esse respeito que toda autoestima verdadeira é construída. Você não precisa esperar pela aprovação de ninguém para começar a se transformar. A sua autoestima não depende de elogios, curtidas ou reconhecimento externo. Ela nasce quando você escolhe romper com a dependência da imagem, define com clareza a sua própria medida de sucesso e, acima de tudo, torna-se alguém em quem pode confiar, todos os dias, mesmo nos detalhes mais simples. O caminho estoico não é fácil, mas é libertador. Ele exige responsabilidade, mas oferece algo raro hoje em dia: paz interior. E essa paz vem quando você não precisa mais se esconder atrás de aparências, quando seus valores guiam suas escolhas e quando a sua palavra vale alguma coisa. Primeiro para você. Se você sentiu que esse vídeo falou diretamente com você, então talvez seja a hora de colocar em prática o que ouviu aqui. Comece pequeno, mas comece hoje. Honre o que você pensa, honre o que você diz. E vá moldando, passo a passo, uma versão mais firme, serena e imperturbável de si mesmo. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like agora. Isso mostra que você valoriza esse tipo de mensagem e me ajuda a continuar trazendo reflexões como essa. E se quiser mergulhar ainda mais fundo no estoicismo aplicado à vida real, inscreva-se no canal e ative o sino. Aqui, a gente não fala de teoria apenas. A gente aplica com coragem e constância. Comenta aqui embaixo, qual desses 3 passos você mais precisa fortalecer hoje? Sua resposta pode abrir um novo capítulo na sua jornada e inspirar outras pessoas também. Seja inabalável. Até o próximo vídeo.